Hoje é culto de libertação. É sério. Vocês vão ser livres na mente hoje e no bolso também. Culto de libertação. Isso é sério, isso é libertador. Quando a gente compreende o que significa, isso é libertador. Tem muita gente que é presa até hoje e sofre porque nunca teve um ensino a respeito de finanças. Quem nos conhece, congrega conosco, anda mais próximo há algum tempo, sabe que nós somos um ministério que é raríssimo a gente falar alguma coisa de dinheiro. Praticamente a gente não fala, porque nem envelope aqui não tem para você botar o seu dízimo e sua oferta. Por quê? Porque é você e Deus. Eu não preciso ver envelope com o nome da pessoa e quanto ela deu. É você e Deus. Eu não vou ligar para sua casa e dizer: esse mês eu vi que você não deu o dízimo. É você e Deus, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então a gente tem essa mentalidade, desde que o Senhor nos chamou para sermos ministros do Evangelho há anos atrás, para pastorearmos, para liderarmos. Eu especificamente, eu e a pastora, mas eu especificamente, eu tenho um voto, um pacto com Deus, de que eu jamais seria um parasita da obra. Eu queria ser um abençoador. Eu prefiro dar do que receber, porque é o que a Bíblia diz: melhor é dar do que receber. É óbvio que todo mundo gosta de receber, né? E não se constranja, quando você quiser me dar presente, eu recebo. A Bíblia diz que o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora nós vivemos muito tempo já no meio do Evangelho e sabemos que o reino de Deus, o Evangelho, a igreja, principalmente a igreja brasileira, já foi muito denegrida por conta dessa questão de finanças. Teve muito líder fazendo muita porcaria por aí, e por isso muitas pessoas dizem: vai para a igreja, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai lá dar teu dinheiro. E não se trata disso. Só que já faz 1 mês, 2 meses mais ou menos, que Deus começou a mexer algo dentro de mim. E Deus começou a falar comigo e disse: Lion, vocês não podem negligenciar o que está escrito na minha palavra. Porque eu não sei se você sabe, mas eu desafio você a chegar em casa e fazer uma pesquisa. Pesquise na internet quantas vezes é citado na Bíblia a palavra dinheiro. Você sabia que a palavra dinheiro é citado mais vezes do que a palavra salvação na Bíblia? Você sabia que a palavra salvação, Jesus fala sobre salvação cerca de 500 vezes. A palavra dinheiro é citada mais de 2.080 vezes na palavra de Deus. Por quê? Porque é um assunto de extrema importância. O problema é que nós negligenciamos porque temos medo de falar. O que vão pensar de mim? Vão dizer que agora eu sou um pastor que quero tomar o dinheiro das pessoas. Não vou. E você também não vai perder o seu dinheiro. Agora também nós não vamos vir para cá fazer a campanha e dizer os 7 passos para você prosperar, os 7 cultos para você enriquecer. Não tem a ver com isso. Se você quer realmente aprender em Deus como você ser próspero, como você poder multiplicar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, então você não tem que aprender como ganhar, você tem que aprender a administrar o que você já recebeu. Porque eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Se eu entregar uma mesada de R$100 para ela, ela não vai saber o que fazer porque ela é criança. Mas vamos dizer que eu entregue R$100 para ela, ela vai correr lá na cantina da avó dela e vai comprar tudo de pirulito, de bala e de chiclete. O que vai acontecer? Não dou mais, porque eu não soube administrar, e eu não vou confiar coisas na mão de quem não sabe administrar. Então Deus, Ele sempre está procurando pessoas que saibam administrar aquilo que Ele confia. Tem pessoas que oram, jejuam, trabalham e não prosperam, porque não sabem administrar. E o Senhor não vai confiar coisas grandes na mão daqueles que não sabem administrar. Então hoje fica tranquilo, eu não vim aqui para dizer: Deus está me falando que tem 100 pessoas aqui que vai dar R$1.000. Não, primeiro que Deus não fala essas coisas. Deus tem mais com o que se preocupar. Agora eu poderia sim chegar aqui e dizer: irmãos, olha só, está faltando comprar tal coisa aqui, e eu vou ser sincero, a gente precisa. Quem aqui contribui com tanto? Ok. Agora ficar dizendo: porque Deus está me mostrando. Não, irmão, vamos parar com isso. Você vai prosperar quando você entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? Vamos abrir a Bíblia então, porque para não ficar só nas minhas palavras, esse é o segundo ensino sobre finanças. E olha que interessante, enquanto você abre a Bíblia no Evangelho de Lucas,
Essa mensagem toda está sendo gravada, está sendo transmitida no Facebook do Ministério. Depois você pesquisa lá, assista de novo, envie para outras pessoas, compartilhe, porque isso aqui é libertador. É libertador. Olha que interessante, há 1 mês, 2 meses, Deus começou a mexer algo dentro de mim. E dos meus lábios tem saído uma oração, tanto nas segundas-feiras quanto nas madrugadas no meu quarto, quando eu vou orar. Eu oro por tudo, eu oro pelo poder de Deus, eu oro para que Ele toque as famílias, para que Ele toque essa cidade, mas Deus tem me impulsionado, me impelido a fazer uma oração específica. Senhor, enriqueça a sua igreja, prospere a sua igreja. Por quê? Porque no passado ficou uma cultura franciscana sobre a igreja, que a gente acha que crente tem que ser miserável, porque crente que anda num carro bom e tem dinheiro é porque está roubando de alguém. Para com isso. Você não tem que passar trabalho, você não tem que ser miserável. O Senhor disse na sua palavra no Antigo Testamento, Ele disse: se vocês ouvirem os meus mandamentos e me obedecerem, então vocês comerão o melhor dessa terra. Deus quer prosperar o seu povo. A Bíblia diz que um dos principais sinais que precisam se cumprir para que Jesus volte é que o Evangelho seja pregado a toda criatura até os confins da terra. Como vamos fazer isso? Alugando um prédio, indo para a internet, enviando missionários, viajando às nações para pregar o Evangelho. E tudo isso precisa de dinheiro. E se você não tiver dinheiro, você não prega. Se você não tiver dinheiro, você não paga a internet da sua casa para você fazer vídeos pregando o Evangelho. Se você não tiver dinheiro, você não faz nada disso. Então, dizer que o dinheiro é maligno é mentira. Algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor, mas eu não posso ser rico porque eu sou crente. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Meu primeiro conselho para essa pessoa: primeiro vá ler a Bíblia, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque tem pessoas que não têm dinheiro, mas amam o dinheiro e correm atrás dele a sua vida inteira. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É pecado eu querer ser rico? Claro que não. Certa vez Jesus estava andando com seus discípulos, e ele escutou os discípulos competindo entre eles, dizendo: quando nós chegar no reino, quem vai ser maior? Quem vai sentar à direita do Senhor? Quem? Aí Jesus chega para ele e diz assim: olha, aquele que quiser ser maior, seja como aquele que serve, se coloque como menor. E olha que interessante, Jesus diz assim: aquele que quiser ser o maior. Ele não está dizendo: esse negócio aí de ser maior está errado, esqueçam isso. Não, ele é correto. Ambicione chegar longe, ambicione ser o maior, mas entenda que para você ser o maior, você precisa ter humildade para ser como o que serve. Então o erro não está em você desejar coisas grandes, a questão é onde está o seu coração, o porquê você deseja isso, para ficar mostrando para os outros que você tem mais? Então a questão não é o que você tem ou o que você almeja, mas onde está o seu coração? Ali também está o seu tesouro. Amém? Vamos lá, tem bastante Bíblia hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 16, vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: por isso eu lhes digo. Eu quem? Jesus está falando. Ele diz: por isso eu lhes digo, granjeai amigos com a riqueza deste mundo. Em algumas versões vai estar escrito: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, porque quando estas riquezas acabarem, haverá aqueles que receberão você nos tabernáculos eternos. Ou seja, Jesus está dizendo: use o recurso que você tem para ganhar vidas. Use o dinheiro que passa na sua mão para investir em pessoas. Porque o dia que essa riqueza faltar na sua vida, você terá os amigos que você ganhou para te receberem nos tabernáculos eternos. O melhor investimento que você pode fazer nessa terra é em pessoas, é em vidas. Agora vamos em frente. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, ou infiel no pouco, também é infiel no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, de lidarem com as riquezas ilícitas, ou em algumas versões vai dizer com as riquezas deste mundo, então quem confiará a vocês as riquezas verdadeiras? Ele está dizendo assim: se o meu pai
entrega coisas nas mãos de vocês e vocês não sabem administrar as riquezas dessa terra, como Ele pode entregar para vocês riquezas eternas? Quem aqui em algum momento disse assim, em algum momento pensou na sua vida, eu não li a Bíblia porque eu não entendo, eu não consigo ler porque parece que eu leio e não entendo. Tem gente aqui que pensa isso? Pode ser sincero, é muita gente. Falta revelação. E sabe por que falta revelação? Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas na maioria das vezes, se não somos fiel nas riquezas deste mundo, como o Senhor vai nos confiar as eternas? Como Ele vai me abrir os olhos para me mostrar preciosidades, riquezas do reino, se nas da terra eu não consigo ser fiel? É isso que Jesus está dizendo. Ele disse: se vocês não forem fiéis nas riquezas ilícitas, nas riquezas deste mundo, como poderá ser confiado a vocês as verdadeiras, as eternas, coisas grandiosas? É isso que Jesus está falando. Agora vamos adiante. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que não é vosso, como o Pai poderá confiar o que é de vocês? Porque todo mundo aqui já ouviu aquela frase assim: nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. E tudo que pertence ao mundo não é nosso, porque nós estamos aqui só de passagem, estamos como forasteiros. Tudo que pertence nesse mundo não é nosso, pertence ao Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas, inclusive o dinheiro. Não pertence a nós, é do Senhor. Ele nos trouxe e nos permitiu para que nós sejamos, nos permitiu que nós fôssemos mordomos dele. Mordomia significa administração, administrarmos aquilo que pertence a Ele. Então tudo que passa pela sua mão aqui na terra, por mais que você tenha trabalhado, por mais que você tenha conquistado, não pertence a você. E a maior prova de que não pertence a você é que algumas pessoas podem dizer: não, é meu dinheiro porque fui eu que trabalhei, eu que conquistei. Se não fosse o Senhor, você não fazia isso. Basta um estalar de dedos de Deus, Ele coloca uma pessoa num leito, numa cama, sem poder trabalhar. E aí eu quero ver ela poder dizer assim: eu conquistei. Nós temos porque o Senhor nos deu, porque o Senhor nos agraciou com isso. Então, se não formos fiel com aquilo que não é nosso aqui na terra, porque o dinheiro, por mais que esteja na sua conta, ele não é seu. Se nós não formos fiel com aquilo que não é nosso, como então poderemos receber o que é nosso? Como Ele vai confiar a nós o que é nosso? É o que Jesus está falando aqui. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou servirá a um e aborrecerá o outro, ou servirá a Deus ou a Mamon. Em algumas versões da Bíblia pode estar escrito as riquezas deste mundo, mas é um espírito chamado Mamon, um principado que aprisiona a vida das pessoas. O dinheiro não pode te governar, é você que tem que governar ele. Se você todos os dias acorda tendo um piripaque, se tremendo, já pensando na conta que tem que pagar, correr atrás dos boletos, eu preciso trabalhar porque eu tenho conta para pagar, então já não é você que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem você. É ele que determina o que você pode ou não pode fazer na sua vida. Já está errado, você está escravizado por Mamon. E nós vamos ser livres nessa noite. Por isso eu falei que é um culto de libertação. Amém? Agora olha que interessante, isso aqui vai pegar muita gente. Jesus disse assim: se vocês não forem fiéis no que é dessa terra, quem poderá confiar a vocês as verdadeiras e eternas? Como você vai receber coisas, revelações, coisas poderosas no céu, se você não for fiel na terra? A maioria de nós, 99,9%, talvez 100% aqui, do que já é cristão há um bom tempo, a gente sempre foi ensinado que se nós fôssemos fiéis no espiritual, nós receberíamos coisas materiais. Quer ser fiel, quer prosperar, vai orar, vai jejuar, sobe o monte, clama a Deus, Ele vai abrir uma porta. A gente sempre foi ensinado de que se você fosse fiel nas coisas materiais, Deus lhe daria se você fosse fiel nas coisas espirituais, Deus te daria as materiais. E é o contrário.
Se você for fiel nas coisas materiais, Deus te confiará as espirituais. Porque Ele está dizendo assim, ó, se vocês não forem fiéis aqui na terra, quem poderá confiar as eternas? A gente aprendeu o contrário. Seja fiel no espiritual, ore, jejue, sube o monte e Deus vai te prosperar. É o contrário. Seja fiel naquilo que tem na sua mão e Deus te confiará as coisas eternas, as riquezas eternas. Amém? Estão falando de dinheiro, vocês estão quase dormindo. Amém? Glória a Deus. Você veio no culto, você já sabia que era sobre esse assunto. Você, por favor, não fica aí, meu Deus, só está falando de dinheiro. Fica tranquilo aí que hoje você vai ser livre. A maior função do recurso que passa pela sua mão é investir em vidas. Investir em ganhar almas. Olha o que a gente acabou de ler, diz assim, ó: granjeai amigos com as riquezas deste mundo, para que quando estas lhe faltarem, vocês tenham quem receba vocês nos tabernáculos eternos. Não tem outra função. Óbvio, você vai desfrutar, claro que vai. Você vai viajar, você vai gastar o seu dinheiro, você vai se alimentar. Agora, todo recurso que Deus que Deus coloca na sua mão, ele tem um propósito: servir o reino. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor e dizemos: o Senhor é meu Senhor e meu Salvador, a sua vida já não é mais sua, nem a sua vida é sua mais. Agora a sua vida pertence ao Senhor. E a obsessão da sua vida tem que ser servir e fazer a vontade de Deus, ganhar vidas. Aonde a gente vai, a gente está olhando para ganhar almas. Essa semana, eu não me lembro que dia foi, eu e a pastora fomos no shopping com a Isabela. E só naquela tarde que nós caminhamos ali, 1 horinha no shopping, fomos lá levar a Isabela a comer alguma coisa. Eu falei para ela, disse: meu Deus, está acontecendo uma coisa muito doida, porque a gente já vive isso, mas parece que está aumentando a frequência, parece que está sendo muito mais do que era antes. A gente está andando pelas ruas, pelo shopping, a gente está andando e bate o olho em alguém, e parece que Deus vem e abre o livro da vida da pessoa na sua frente. E a gente fala: meu Deus, tem uma palavra para entregar para aquela pessoa ali, eu não sei nem quem ela é. E numa tarde, em questão de meia horinha, 1 horinha, foram 2 pessoas que passaram por mim. Eu disse: meu Deus, eu tenho uma palavra, preciso orar por aquela pessoa. Por quê? Porque a obsessão da nossa vida, o propósito da nossa vida tem que ser ganhar vidas para o Senhor, ganhar almas. A gente não está andando nessa terra só para passear. Tem um propósito muito maior. Você não nasce, cresce, conquista, sofre, chora, sorri e morre e deu, e era só isso. Não faz sentido uma vida assim. Qual foi o propósito de nós termos passado esses anos todos na terra então? Tem um propósito maior: alcançarmos vidas, povoarmos os céus. Nós não vamos chegar lá sozinho, vai uma multidão atrás de nós. E quando nós chegarmos diante do Senhor, a gente vai dizer: Senhor, eu cheguei, mas trouxe essa galera toda junto comigo. Cada um de nós tem que ser assim. Então o nosso maior investimento é em vidas. Quando você sai da sua casa para ir no shopping, não pensa que Deus está te levando lá só para você comer o McLanche feliz. Não é só o Big Mac. Deus está te levando lá porque naquele lugar tem alguém que precisa ouvir uma palavra. Porque na palavra de Deus, na vida do Espírito, não há coincidência, não há por acaso. Tudo tem um propósito. Então os lugares por onde nós andamos têm um propósito. Então não tem investimento maior do que investir em vidas. Amém? Agora você está lá no Evangelho de Lucas capítulo 16, você vira a folha e vai para Lucas capítulo 19. Esse aqui é pancada agora. Agora muita gente vai entender o porquê que algumas coisas acontecem na sua vida. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Se eu disser para você que o nível de autoridade espiritual que você anda é diretamente ligado ao nível de oferta que você pratica, você acredita em mim? O nível de por isso que tem gente que vai orar por um familiar ou por alguém, ora, jejua, se rasga, se santifica, sobe um monte e não dá resultado. Parece que não acontece nada. Por quê? Porque o nível de autoridade que você caminha é proporcional ao nível de oferta e de generosidade que você pratica. E eu vou mostrar na Bíblia para você aqui agora.
Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11. Eu não estou anulando a oração, o jejum, o monte e todas as outras coisas. Eu estou dizendo que uma coisa não anula a outra. O que a Bíblia fala? Quem subirá ao monte santo do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro. Não adianta eu ter o coração puro e ter as mãos sujas de sangue. Ou não adianta eu ter as mãos limpas, mas o coração com ódio. Porque uma coisa não anula a outra. Da mesma forma, a questão de autoridade espiritual não tem a ver somente com oração e com jejum. Tem a ver com práticas de justiça. Nós vamos falar aqui agora. Estando eles a ouvir Jesus, ele passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Jesus falou, ele contou uma parábola, dizendo assim: um homem nobre foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Isso aqui já nos leva a pensar alguma coisa. Um homem que foi para um lugar para ser coroado rei, e uma hora ele vai voltar. Está falando de quem? Fica aí a dica. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, olha o que está falando aqui: façam esse dinheiro. A Bíblia está falando explicitamente, ele está falando de dinheiro. O dinheiro que Jesus permite que você pegue na sua mão durante a sua vida na terra. Jesus disse, olha, um homem está indo para uma terra para ser coroado rei e ele vai voltar. Ele está falando dele mesmo. E ele disse, mas antes de ir eu entrego para vocês 10 minas. Enquanto eu não estou, façam esse dinheiro, esses talentos, essa mina que eu coloquei nas mãos de vocês, multiplicar, invistam corretamente. Olha o que ele está dizendo: façam esse dinheiro render até que eu volte, multipliquem até que eu volte. Mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram ele a uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. É a história de Cristo. Os seus súditos, o seu povo, os judeus, não quiseram que ele fosse rei deles, e disseram: nós não queremos que você seja o nosso rei. Então Jesus, o povo dele não quis, sobrou para nós, sobrou para os gentios, e coisa boa por isso. Não queremos que você seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto eles tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina me rendeu outras 10 minas. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vamos em diante que depois eu explico. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu em minhas mãos 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque tu és um homem severo, tira o que não puseste e colhe aonde não semeaste. Cuidado você que diz assim: eu não vou dar meu dinheiro para lá, é eu que ganhei, eu não vou dar dinheiro para quem não fez, vou dar dinheiro para pastor, para a igreja, para Deus? Não é dele, é meu. Foi o que os servos falaram. Tu és um homem mau, tu tira de quem não foi o Senhor que deu, tu colhe aonde não foi o Senhor que plantou, porque eles não tinham entendimento que tudo provinha dele. Aí olha o que ele diz: então eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho aonde não semeei? Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse, você o receberia com juros? E disse aos que estavam ali: tomem dele a mina e deem-na àquele que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: pois eu lhes digo, que aquele que tem, ainda mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Agora preste atenção no que o Senhor está dizendo.
Olha a parábola dele. Um homem que foi para um lugar distante para ser coroado rei e voltaria. Está falando de Jesus. Ele diz, mas antes de ir, eu entreguei a eles minas, eu entreguei a eles talentos, eu entreguei a eles recursos, para que eles investissem até que eu voltasse. Jesus te deu uma vida, te deu uma família, te deu filhos. O que você faz com ela? Agora multiplica. Usa o que você tem, usa a sua vida, usa o seu fôlego, usa os seus lábios para multiplicar essas vidas até que ele volte. Jesus entregou 2 filhos. Quando ele voltar, você tem que ter 200, pelo menos filhos espirituais, pessoas que você ganhou para Cristo, pessoas que você investiu na vida delas. Agora olha que interessante, quando ele chega e pede de volta as minas, um deles chega e diz assim: Senhor, o dinheiro que o Senhor me deu rendeu outras 10 minas. Olha o que Jesus diz, ele disse, porque foste fiel, governe sobre 10 cidades. Em nenhum momento Jesus tinha falado sobre governo e nem sobre cidades, ele estava falando sobre dinheiro. Mas o nível de autoridade que você vai andar sobre territórios é diretamente ligado com o que você faz com o recurso que passa na sua mão. O nível de autoridade espiritual que você vai andar contra demônios, contra principados, é diretamente ligado com o que você faz com o recurso que passa na sua mão. É diretamente ligado com o nível de generosidade e de oferta que você pratica. Um homem chamado Cornélio, Atos dos Apóstolos capítulo 10, um homem chamado Cornélio, não era do povo de Deus, não era judeu, mas era um homem justo, era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele ofertou para que uma sinagoga, para que um templo fosse construído. Diz que ele era um homem bom, que quando via alguém passando necessidade, ele ajudava. Certa vez o Espírito do Senhor apareceu para Pedro e disse assim: Pedro, vai em tal lugar, naquela cidade tem um homem chamado Cornélio, e diga para ele que as orações e as esmolas, as ofertas dele subiram como um memorial diante de mim, e por isso eu alcançarei a sua família. Então você preste atenção no poder que há na generosidade. E não estou falando só em generosidade de você largar seu dinheiro aqui no altar, eu estou falando de generosidade no todo. Você abençoar aquele que está ao seu lado, você olhar para quem está precisando. Só que a Bíblia também vai falar que o príncipe desse mundo, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Tem muita gente que não compreende isso. Eu não vou dar meu dinheiro para os outros, é meu, eu que trabalhei, eu que conquistei. Agora, se você entendesse o poder que há em uma semeadura. A pastora Eduarda tem um testemunho. Na adolescência dela, a gente não se conhecia ainda, e a minha sogra tinha dado naquela época, não me lembro, 20, 30, 50 reais, isso há 10 anos, 15, 20 anos atrás, sei lá quanto tempo, e, 30, tinha dado 20, 30 reais para ela lá, para ela comprar um fichário, sabe aquela época do fichário do colégio? Só vai lá e compra o fichário, e ela foi feliz para comprar o fichário. Passou por um lugar, tinha um morador de rua deitado ali, e o cara disse: moça, não comi nada ainda, estou com fome. E parece que brilhou os olhos dele assim. Ela disse: meu, e sabe aquela vez assim que parece que tem um morador de rua, alguém vem, chega para falar contigo e tu fica até com medo, porque tu diz: será que é um morador de rua ou será que é o Senhor disfarçado? E se eu negar? Não, é sério, isso não é brincadeira, é sério mesmo. Jesus diz isso, ele diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí falaram: como assim? Nós não te vimos. Ele disse: sim, porque uma vez vocês passaram por alguém que estava com fome e deram comida para ele, e não foi para ele, foi a mim que vocês deram. Agora imagina. E aí aquele morador de rua disse: moça, não tem nada para comer e tal. Ela pegou todo o dinheiro do fichário, pá, toma aqui, moço, e ofertou na vida dele. Chegou em casa, quase apanhou. Cadê o fichário? Não tem, eu dei. E o moço lá comeu o fichário. Aí passou um tempo lá, não sei, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, eu não sei quanto tempo foi. Na igreja onde nós congregávamos, olha que interessante, nós congregamos na mesma igreja há muitos anos atrás e não nos conhecíamos. Aí a gente se conheceu depois, anos depois, né? A gente não se conheceu. Aí naquela igreja que a gente congregava, teve um batismo nas águas. E daí estão lá, estão batizando as pessoas e tal. E daqui a pouco vem um senhor assim e pá, eu quero me batizar. E entrou na piscina e foi mergulhado. E ela ficou olhando, ela disse: mas eu conheço esse rosto de algum lugar. Já vi essa pessoa em algum lugar. E aí aquele morador de rua que se batizou depois pediu para dar um testemunho. E ele disse: olha, eu sou de outro lugar, eu vim para cá, eu não tinha condições de nada, eu fiquei vivendo na rua e dependendo da generosidade das pessoas. Mas um dia
eu estava passando por muito problema, por muita necessidade, por muita fome, e eu recebi uma oferta na rua, e aquilo me tocou de ver que uma pessoa abriu mão de algo dela e me deu. E aí depois eu estava passando na frente dessa igreja que eu entrei, eu não sei, alguma coisa mexeu comigo e eu quero me batizar. Agora você pensa o que frutificou aquela oferta dela, era aquele homem. Esse homem que se batizou era o homem que ela deu a oferta do fichário. Era o mesmo, ela reencontrou ele tempos depois dentro de uma igreja se batizando, na mesma igreja que ela congregava. E Deus levou aquele homem lá para mostrar para ela o poder que tinha a semeadura que ela fez na vida daquele homem. Então a gente não está falando só de dinheiro. Vamos parar de ser mesquinho, egoísta, é meu, quem fala é meu são as crianças. Está na hora da gente crescer, investir o que a gente tem, o que a gente não tem no reino. Se tem algo na minha mão que não soluciona o meu problema, então não é minha solução, é uma semente. Eu preciso usar ela para semear. Amém? Dá um amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Agora sim. A autoridade espiritual que você vive é diretamente ligado ao nível de oferta que você pratica. É diretamente ligado à sua lealdade com as coisas deste mundo. O que você faz com as coisas que você recebe do Senhor nessa terra determina o nível de autoridade que você vai andar nas regiões celestiais. Pare, agora olha, isso aqui é muito interessante. Mas daí eu dizimei, eu ofertei, eu fiz, eu aconteci e tal, e parece que mesmo assim eu estou sempre passando por problema. Não viva de aparências. A gente vive na geração da rede social, onde muita gente quer mostrar o que não é, onde eu quero frequentar lugares que eu não posso para tirar a foto e mostrar para os outros. Então pare de frequentar lugares que você não pode, pare de comer o que você não pode, pare de comprar o que você não pode. Viva baseado na sua realidade até que o Senhor te abençoe. Por quê? Porque Deus só vai te abençoar na sua identidade. Não tente viver a vida dos outros, porque senão você não vai prosperar. Viva a sua realidade até que o Senhor venha e te abençoe. Olha a promessa de Deus lá em Gênesis. Deus formou Adão, e Deus é um Deus organizado, gente. Deus é um Deus organizado. Tem gente que diz assim, não, dinheiro é para gastar, nós não vamos levar nada desse mundo, sai jogando. Não é assim que funciona. E tem outros também que dizem assim, não, eu não vou guardar nada, porque se eu guardar, daí vai ser, eu vou estar confiando no meu dinheiro, eu não vou estar confiando no Senhor. Você não pode viver os dois extremos. Você tem que praticar justiça, abençoar as pessoas, mas também ser organizado. Deus é um Deus organizado, Jesus era organizado. Lembra da multiplicação dos pães? O que ele fez? Primeiro ele deu uma ordem aos discípulos, ele disse, organize o povo, de 50 em 50 e de 100 em 100. Depois que organizou, ele multiplicou. Deus na formação do homem, primeiro ele criou o jardim, e depois ele fez o homem. Deus é um Deus organizado, ele faz as coisas em partes, como tem que ser feito. Então, se organize. Você já ouviu falar do método de José? Você já ouviu falar de José do Egito, né? Amém? Olha para cá, gente. Não se distraia. Todo mundo ouviu falar de José do Egito. Você já ouviu falar do método de José? José teve um sonho. Aliás, ele era um sonhador. Quando ele chega para interpretar o sonho de Faraó, Faraó diz assim, olha, aconteceu isso e tal. Aí José chega e diz assim, olha, as 7 vacas gordas representam anos de prosperidade, as 7 vacas magras representam anos de dificuldade. As vacas magras comeram as vacas gordas, então isso significa que nós estamos vivendo tempos de prosperidade e virão tempos de escassez. Aí o rei disse, e agora o que a gente faz? José disse, calma, de toda a colheita o Senhor guarda o quíntuplo, guarda 20% da colheita em celeiros, para que quando chegarem os dias maus a gente tenha o que comer. Um homem cheio do Espírito de Deus, José, salvou toda aquela nação e todas as nações ao seu redor. Por quê? Porque foi um homem organizado. O problema é que alguns de nós ganham 10 mil reais por mês, recebe aí, em nome de Jesus. Alguns de nós ganham 10 mil reais por mês e queremos gastar 12. Aí depois a gente fala, não vou dar dízimo, porque eu dou e não adianta, eu estou sempre passando necessidade. Não, mas daí não tem a ver com Deus.
Aí não é nem o devorador, é você. Não é nem o devorador, mas é você mesmo que gasta mais do que pode. Então, o que todo cristão tem que fazer? Tem que ser uma pessoa organizada. Você recebeu alguma coisa? Tem práticas que a gente conhece, que a gente tenta pelo menos praticar, né? É assim, ó, recebeu recurso, separe uma parte você destina para abençoar vidas, para ofertar pessoas, outra parte para o seu sustento, para a sua família, e uma terceira parte você guarda para a sua velhice, deixe reservado. Só que a maioria de nós hoje não sobra nada para guardar. Por quê? Porque gasta mais do que ganha. E isso tudo é Bíblia, tá? Eu não estou aqui dando conselhos financeiros, eu estou falando de Bíblia. Tem versículos bíblicos para explicar o porquê que a maioria da humanidade hoje em dia sofre na área financeira. Porque não pratica princípios. Apocalipse vai dizer assim, ó, que nos últimos dias, e eu creio que são esses que nós estamos vivendo o fim dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias, lá em Apocalipse fala, nos últimos dias, nós lutaremos contra 3 doutrinas: a doutrina de Balaão, a doutrina de Leviatã e a doutrina de Jezabel. A doutrina de Balaão é Mamon, é o dinheiro. Por quê? Porque Balaão era um homem que profetizava por dinheiro, ele servia por dinheiro, convidava ele para pregar e dizia: eu vou só se tu me der tanto. São pessoas que se movem por causa de dinheiro, e é a doutrina que nós precisamos destruir nos dias atuais. Pessoas aprisionadas por causa do dinheiro, pessoas que sofrem, são tristes porque tem muitas contas para pagar e não sabe de onde tirar. Essa é a primeira doutrina que nós precisamos lutar nos dias de hoje. A segunda doutrina é a doutrina de Leviatã: orgulho, soberba e arrogância, insubmissão, rebeldia. Meu Deus do céu, todos os dias eu vejo isso, é terrível. Lute para que isso caia por terra na sua casa, na sua vida, na sua empresa, aonde você passar. E por último, a doutrina de Jezabel, um espírito de manipulação e domínio, que quer chegar e tomar conta do lugar e mandar em você. Lute contra isso. Agora olha só, a Bíblia fala que são 3 doutrinas que nós lutamos nos últimos dias. Não são 3 espíritos, são 3 doutrinas. Porque se fosse espíritos, a gente orava, jejuava e vencia. Mas doutrina você não vence com oração, você não vence com jejum, com Jesus você vence. Você não vence com jejum e você não vence com unção. Doutrina você quebra com obediência a princípios, obedecendo princípios. Sabe como você quebra essa doutrina, esse principado de Balaão, de Mamon, que tem aprisionado a vida das pessoas? Com obediência, com prática de princípios. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que uma pessoa foi na igreja orar, pedir oração e disse assim: pastor, ore pela minha vida financeira, eu estou cheio de dívida, estou cheio de problema e eu preciso que o Senhor me abençoe. Daí o pastor olhou e disse assim: você tem cartão de crédito? Ele disse: tenho, então me dá aqui. Aí ele pensou: não, ele vai orar pelo meu cartão de crédito, vai multiplicar meu limite, alguma coisa vai acontecer, né? Quando o pastor pegou o cartão e disse assim: posso quebrar? Não, pelo amor de Deus. Ele disse: é o rio do Espírito aqui, está fluindo. Glória. Deixa a água correr. Aí, viu? Fui falar do cartão de crédito, ó. Aí quer tirar a atenção de vocês, viu? Aí ele disse assim: tem cartão de crédito? Tenho. Ele falou: então me dá aqui. A pessoa vai orar pelo meu cartão. Ele pegou na mão e disse: posso quebrar? Não, pelo amor de Deus, pastor, não faça isso. Ele disse: enquanto você for preso nisso, você não vai prosperar nunca. Enquanto você for preso em condições que o mundo te dá e não praticar princípios e confiar no Senhor, você vai ser aprisionado por Mamon. Por quê? Porque a gente confia no rendimento da poupança, que é 0,0000004%. A gente confia no crédito do cartão, que chega no mês que vem, quando tem que pagar, não tem para pagar o total, tem que pagar só o parcial, e aí no outro mês já dobrou de novo e você fica preso naquela desgraça. Você confia no limite do cheque especial, que você compra uma coisa e paga 3. Aí você vai lá e compra um carro em 320 parcelas e diz: Deus me abençoou. Não, Deus não te abençoou. Não foi Deus que deu, não.
Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Bênção do Senhor é alguém parar na porta da sua casa com uma chave e dizer assim: Deus mandou eu vir aqui e te ofertar esse carro. Isso é bênção do Senhor. Eu também. 2, por favor. Isso é bênção do Senhor. Aí vão dizer assim: tá, mas então eu trabalhei, comprei, não foi Deus que me deu. Deus permitiu você conquistar. Deus está no negócio também, mas foi uma conquista. E para conquistar você tem que trabalhar. É a palavra de Deus lá em Gênesis. Ele disse: olha, pelo suor do seu trabalho você vai comer, você vai se sustentar. Não há erro nenhum nisso. Agora, a gente dizer que isso é o que Deus está abençoando, não, a bênção do Senhor é muito maior do que isso. O problema é que a gente tem diminuído a bênção do Senhor. A gente tem dito: não, Deus fez aqui, então Ele está abençoando. Não, Deus tem muito mais para te abençoar. Deus, Ele quer enriquecer, Ele quer prosperar a sua noiva. Porque a gente vai pisar na cabeça de Mamon, destruir esse espírito que tem aprisionado. Pessoas que estão dentro da igreja, oram, jejuam, sobe um monte, faz e acontece e não tem o que comer dentro de casa. Isso está errado. É um espírito que tem aprisionado, mas na igreja do Senhor ele não vai fazer mais. Pelo menos nesse lugar aqui não é para fazer mais. Não vai. Então eu não vim aqui hoje dizer assim: 7 passos para você enriquecer. Você vai prosperar se você começar a administrar corretamente o que você já tem na sua mão. Se você entender que há um propósito, se você entender que há um investimento eterno que você pode fazer, se você começar a praticar princípios. Quem é o povo mais próspero da face da terra? O judeu. E nem serve a Jesus, nem acredita em Jesus, não tem Jesus como seu Salvador. Aí você pode me perguntar: e como é que eles prosperam então? Prática de princípios. Existem coisas que dão resultados por através de oração e jejum, e existem outras coisas que o resultado vem por através de prática de princípios. Quer ver? Abra comigo Joel, é 9h30, prometo que até às 10 eu termino. 10 para meia-noite. Estou brincando, até às 10 a gente termina. Joel capítulo 1. Eu já estou partindo para o final. Tem muita coisa escrita aqui, mas não vai dar tempo de falar tudo hoje. A gente pode futuramente fazer um outro, se vocês quiserem. Mas abra comigo Joel capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 até o 14. Joel capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, ou seja, contem para eles o que está acontecendo. E vossos filhos aos seus netos, e os filhos destes a outra geração. Aí ele começa a falar da desgraça que veio sobre o povo de Israel por causa do pecado deles. Olha o que ele diz: o que ficou do gafanhoto cortador, veio o migrador e comeu. O que ficou do migrador, veio o devorador e comeu. O que ficou do devorador, veio o destruidor e comeu. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, e os seus dentes são como dentes de leão, e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e a lançou por terra, os seus galhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido de sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite faltou. Desesperai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Olha o que ele continua dizendo: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. A alegria já não há mais. Estão vivendo uma desgraça, uma miséria terrível por causa do pecado do povo. Olha, a alegria secou,
os filhos dos homens: cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Vocês conseguiram entender o que está acontecendo? O povo pecou contra Deus. Ele disse: por causa disso, uma desgraça veio sobre vós, um espírito de miséria. Já não há mais trigo no campo, já não há mais cereais, já não há mais alimento, a tristeza tomou conta. As ofertas foram cortadas do templo do Senhor, ou seja, não tinha mais nem culto. Um tempo de desgraça. Só que no versículo 12 e 13, Deus está dizendo assim: porém, gemam na minha presença, vistam-se de pano de saco, humilhem-se diante de mim. Humilhem-se diante de mim, jejuem, orem, clamem em alta voz pelo perdão. Vocês perceberam que foi falado isso? Agora eu quero chamar a atenção. Quando ele começou a falar da desgraça, lá nos primeiros versículos, versículo 2, 3, 4, vocês lembram o que nós acabamos de ler? Ele disse assim: veio o gafanhoto migrador e destruiu a plantação. O que sobrou dele, veio o devorador e comeu. O que sobrou do devorador, veio o destruidor e comeu. O que sobrou do destruidor, veio o cortador e comeu. Foram 4 espécies de gafanhoto. Quem é crente aqui sabe, nós já temos muito estudo sobre isso. O gafanhoto, o devorador, ele fala de finanças. Ele fala do espírito que devora as suas finanças. Talvez algumas pessoas vão se identificar. Recebem o salário no dia 1º, quando chega no dia 3, não pagou nem metade das contas e o dinheiro já foi, diz: não sei para onde foi. Parece que entrou numa mão, saiu na outra, não sei aonde foi e eu não tenho mais. E não consigo mais pagar as contas. Isso é um espírito, o devorador. Só que Deus falou: arrependam-se, orem, chorem diante de mim, vistam-se com pano de saco, clamem pelo meu perdão. E o povo fez isso. Aí agora eu quero que você pule lá para o capítulo 2, para o capítulo seguinte. Capítulo 2 e versículo 25. Eu quero que você, algumas versões aí da Bíblia você vai ler e não vai estar escrito cortador, migrador, destruidor, devorador. Vai estar escrito o exército do norte, o exército que vem do oriente, mas é a mesma coisa. Tá? Outros vai estar escrito a locusta, vai estar escrito, não é a borboleta, é a lagarta da borboleta, vai estar outras coisas, mas é a mesma coisa, é as mesmas pragas. E nós acabamos de ver que o Senhor disse que o migrador, o cortador, o destruidor e o devorador destruíram as finanças daquele povo. Quantos gafanhotos eram? Quantos? 4. E aí o Senhor disse assim: agora orem, chorem diante da minha presença, jejuem, se coloquem de joelhos, para que eu perdoe os vossos pecados. O povo fez isso. Joel conclamou um jejum santo e o povo obedeceu. Aí agora nós vamos para o capítulo 2 e versículo 25, para ver o resultado do clamor, da humilhação, da oração e do jejum do povo. Olha o que Deus fez. Capítulo 2, versículo 25. Deus diz assim: eu vos recompensarei. Eu vos recompensarei os anos de colheita que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Será que alguém se atentou para alguma coisa aqui? O Senhor disse: eu enviei um exército gigante para destruir eles e a finança deles por causa do pecado. Qual eram os gafanhotos? Migrador, cortador, destruidor e devorador. 4 gafanhotos. Quando o povo ora e jejua, Deus responde. Mas quando Deus responde, no versículo 25 ele diz: eu vos recompensarei os anos das colheitas que foram destruídas pelo migrador, cortador e destruidor, o grande exército que enviei contra vós. Quantos gafanhotos o Senhor havia enviado? De quantos ele livrou o povo? Por que ele não livrou do devorador? Porque o devorador fala de finanças, e finanças você não tem resultado com oração e com jejum. Finanças você tem resultado com prática de princípios. Então o Senhor livrou eles do migrador, do cortador e do destruidor. E do devorador, como é que faz para ser livre? Aí você vai para Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e eu repreenderei o devorador.
Aí ele repreende o espírito das finanças, porque é com prática de princípio. Você pode orar e jejuar, suas finanças não vão mudar, só vai mudar com prática de princípios. Por isso não adianta, eu vou fazer uma campanha, oração e jejum às 7 quartas-feiras da prosperidade, não vai adiantar, porque oração por finanças não adianta. Finanças, espíritos, principados, doutrinas de Balaão, de Mamon, você só consegue derrubar com prática de princípio, não é com oração e não é com jejum, é renúncia. Renuncie, entregue. Agora, por favor, fique tranquilo, eu não estou dizendo para você entregar, trago aqui casa, carro, larga tudo aqui no altar. Não é isso que eu estou falando. Apesar de eu não anular isso, tá? Tem gente que diz isso é errado, vai na igreja, eles pedem para as pessoas largar casa, carro e tal, que é errado. Errado é pedir para as pessoas largarem. Agora, quando o Espírito impulsiona a pessoa a fazer, não tem nada de errado. Eu dou o meu melhor para o Senhor, e falo isso por experiência própria. Recentemente, não é para, olha, Deus sabe do meu coração, não é para me vangloriar. Recentemente nós estamos sentados aqui dentro desse prédio, e eu e a pastora Eduarda, nós tínhamos um apartamento que estava lá parado. Nós falamos, vamos ofertar, vamos vender o apartamento, vamos pegar todo o dinheiro e vamos construir isso aqui. E foi o que a gente fez, a gente investiu no reino, no Senhor. Por quê? Porque o que está na nossa mão é investimento, é semente. A Bíblia diz o quê? Deus dá pão ao que come e semente para o que semeia. Se eu sou um semeador, Ele vai me encher de semente, amigo. Agora, se eu sou só um que como, mas não invisto em nada e nem em ninguém, vou receber o meu pão de cada dia, e é isso. Agora, quando eu sou investidor no reino, Ele multiplica a nossa sementeira. Eu não sou só como que fala? Eu não sou só um consumidor, eu sou um investidor no reino. E eu quero investir e alcançar muitas vidas. Então, a chave de tudo, para que a gente não fique muito tempo aqui, para que você possa ir embora hoje, a chave de tudo, você quer prosperar? Pratique princípios. Não fique correndo atrás de dinheiro e fazendo campanha para enriquecer. A chave de tudo, saiba administrar bem aquilo que você já recebeu nas suas mãos. Agora, essa administração não pode ser com uma mente mundana, porque um administrador com uma mente terrena, ele vai dizer, eu tenho que multiplicar esse dinheiro, não importa como. Vai passar vai passar a perna nas pessoas, vai querer tirar proveito. Agora, quando você se torna um administrador com uma mente celestial, você faz o que é justo. Ah, mas o cara vai ganhar mais que eu. Não importa, o Senhor disse que eu tenho que ser justo, cobrar o que é justo, não extorquir as pessoas, fazer o que é reto, porque a minha prosperidade não vem de negociações que eu faço na terra. Quem me prospera é o Senhor. A bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores. É o que diz a palavra de Deus. Pratique princípios, lute contra essas doutrinas, lute contra o principado de Mamon que aprisiona você nas finanças. Pare de correr atrás de dinheiro, não se prenda no método financeiro dos bancos, não pegue a sair pegando cheque, cartão de crédito, e você vai se afundar. Utilize o método de José. O Senhor me deu 10 mil reais, eu vou separar uma parte para abençoar o próximo, vou ofertar, porque isso é semente e ela vai me produzir uma colheita. A segunda parte eu vou usar para sustento da minha casa, da minha família, e uma terceira parte eu vou guardar para minha velhice e para os meus filhos. Isso é o método de José, é um método bíblico. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. Então eu não tenho muitas chaves para falar, eu só tenho a Bíblia. Eu não posso dar os meus conselhos, até porque eu não sou consultor financeiro, mas eu sei do que eu e a pastora Eduarda nós vivemos. Porque pode ser todos os meses, não vai faltar. Pode ser assim, o compromisso mais alto, não vai faltar. Aos 45 do segundo tempo, Deus chega e provê, de algum lugar aparece. Por quê? Porque se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Hoje nós vivemos coisas que nós não teríamos condições de viver nem de conquistar pela nossa própria capacidade humana. Por quê? Porque é fidelidade em princípios. Não adianta só orar e jejuar. Vou orar para Deus me enriquecer, vou orar para Deus abrir uma porta e amanhã cair 1.000 reais na minha conta. Não vai acontecer. Existem espíritos que você só quebra com prática de princípios. Então você tem que praticar os princípios. E agora, rapidamente, aqui para terminar. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu ouço falar de dízimo, isso e aquilo, mas eu nem sei o que significa. Eu quero praticar, mas nem sei o que significa. Então eu vou falar para você rapidamente aqui agora
o que significa cada um dos tributos que estão na Bíblia. Eu tenho 15 minutos. E você vai entender. Por muito tempo a gente ouviu dizendo assim, ó, seja fiel dizimista e Deus vai te enriquecer. Deus vai te prosperar. Irmão, dízimo não te enriquece. Dízimo te protege. Cada um dos tributos tem um propósito específico. Dízimo você não dá para receber, dízimo você dá porque você já recebeu. Dízimo é 10% de algo, 10% de zero é zero. Então se eu não tenho nada, como que eu vou dar dízimo? E se eu dou dízimo é porque eu tenho algo, e se eu tenho algo, quem é que me deu primeiro? Foi o Senhor. Então eu não dou dízimo para receber, eu dou porque eu já recebi. E sou grato ao Senhor e devolvo o que pertence a Ele. Amém? Então cada tributo tem um propósito específico. Olha o dízimo. O dízimo eu já comentei aqui, né? Falamos Malaquias capítulo 3, versículo 10, falamos de Joel. Então dízimo é 10% de tudo que passa na sua mão. E você devolve ao Senhor, você não dá para Deus. Ah, vou dar meu dízimo hoje, você não dá nada. Porque você não tem como dar algo que não é seu. Você devolve ao Senhor o que dele pertence. Ah, mas dízimo é da lei. Dízimo é coisa que o homem inventou. Isso não é bíblico. É bíblico. E não é lei. É palavra de Deus, é princípio. Porque a lei, ela surgiu com Moisés. Ela veio por através de Moisés. Deus falou com Moisés e estipulou a lei para o seu povo. Só que antes mesmo de Moisés, o dízimo já era praticado. A Bíblia vai dizer que Abraão dizimou a Melquisedeque. Antes mesmo de Moisés. Agora você vai para Gênesis e olha Deus formando o homem do pó da terra. Aí forma Adão e diz assim, de todo jardim pode comer o que você quiser, mas desta árvore você não toca, porque ela me pertence. O que será que era isso? Era o dízimo. Ele disse, isso aqui é meu, isso aqui vocês não tocam, isso aqui vocês devolvam para mim. Desde a criação já havia o dízimo. Então essa história de dízimo é da lei, isso aqui... Então dízimo, qual é o propósito? Te protege. Te protege do espírito que devora as finanças da humanidade. Porque Malaquias 3,10 ele promete, ele diz, eu repreenderei o devorador, se vocês trouxerem o dízimo à casa do tesouro. E abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, de tal forma que não terão aonde guardar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo já não é mais sobre dinheiro, já está todo mundo incendiado, né? Hoje está. Oferta, a Bíblia diz que o Espírito impulsiona a cada um a ofertar. Se eu disser assim, irmãos, eu quero 10 pessoas que ofertem R$50, já não é mais oferta, porque eu estipulei um valor. E oferta não pode estipular valor, porque oferta a Bíblia diz que é aquilo que o Espírito mover no coração de cada um voluntariamente. Então oferta não se estipula valor. É que nem assim, me convidaram para pregar lá na igreja. Pastor, vem pregar aqui. Vou, mas é assim, ó, para eu ir até aí, eu preciso que vocês me deem uma oferta de R$5.000. Já não é oferta. Porque se eu pedir, estipulei valor, já não é oferta, é cachê. Aí eu deixei de ser um homem de Deus e passei a ser um popstar, um artista. Então não é assim que funciona. Olha o que diz a oferta. As ofertas, em primeiro lugar, elas são subdivididas em vários tipos de ofertas. A Bíblia fala sobre a oferta alçada, a oferta de cereais, a oferta de paz. Mas enfim, isso era a prática dos judeus. A gente fala na oferta de uma forma geral. O que importa sabermos é que, de acordo com as Escrituras, a oferta tem a função de uma semente que produzirá frutos na sua vida. Essa te prospera. O que você semeia na vida dos outros, isso vai multiplicar na sua vida. O dízimo te protege, agora a oferta te prospera. E quer saber mais? Se tem uma oferta que vai te prosperar mesmo, é a oferta em missões. Quando você oferta para alcançar povos de nações, essa oferta te prospera. Por quê? Porque você está semeando na sua própria herança. A Bíblia fala, Salmo número 2, o Senhor diz assim: tu és o meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então a tua herança é as nações. Quando você oferta em missões, você está investindo na sua herança, você está investindo nos seus filhos. Então isso é uma oferta poderosa. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre ofertas. 2 Coríntios capítulo 9. Depois, para ganhar tempo, não precisa nem abrir, depois vai estar salvo ali na internet, você vai lá,
assiste de novo ou só anota aí rápido para estudar em casa. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 11. Lembre-se que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura colherá. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, olha o desejo de Deus, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, ou seja, não falte nada para nenhum de nós, vocês possam transbordar em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, ele também suprirá e multiplicará a vossa sementeira e fará crescer os frutos da sua justiça. Agora olha a promessa para quem oferta: e vocês, rio do Espírito, serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em toda ocasião, e por nosso intermédio, a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. A oferta, o que você dá ao próximo, o que você abençoa, resulta em graças a Deus. A oferta que a pastora Eduarda deu àquele morador de rua fez com que ele glorificasse ao Senhor, porque a vida dele foi transformada. Por isso o Senhor te multiplica e te prospera, para que em todas as coisas, em todo momento, transborde a vossa boa obra. Para quê? Para que você seja enriquecido e em todo momento seja generoso, e a vossa prática de justiça resulte em ações de graças a Deus. É o que o Senhor promete. Oferta produz generosidade, dízimo te prospera. Primícia. Aqui a gente nem fala tanto de primícia, mas tem gente que eu primicio. Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu faço quando eu abrir o olho, eu oro antes de descer da cama. Eu entrego os primeiros minutos, primeira hora, primeiros momentos do meu dia para o Senhor. Isso é primícia. Isso é honra, princípio de honra. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo: quando você honra o Senhor com os primeiros frutos da tua renda, em contrapartida Ele te abençoa e te prospera. Tá, pastor, e o que é primícia? É o primeiro fruto. Tá, e se eu quiser primiciar, se eu quiser começar a ser um primicista e honrar o Senhor com as minhas finanças, o que eu faço? Você trabalha 30 dias por mês, ou 31 dias por mês. Você pega o seu salário, divide pelo número de dias que você trabalhou, e vai dar o valor de um dia de trabalho. É aquilo que você entrega para o Senhor. Por exemplo, vou fazer uma conta bem fácil aqui: 3 mil reais. Você divide por 30 dias, vai dar 100 reais, tá certo, né? Vai dar 100 reais. 30 dias de trabalho, você recebe um salário de 3 mil, vai dar 100 reais. Esse é o seu dia de trabalho. Você entrega para o Senhor 100 reais e oferta, e diz assim: Senhor, esse aqui é a minha primícia. Eu quero entregar o fruto do meu primeiro dia de trabalho ao Senhor, para honrar o teu nome. Essa é a prática da primícia. Amém? A primícia demonstra que honramos a Deus e lhe damos o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não recebe restos. Ele se agrada quando colocamos Ele como prioridade. Todo mundo lembra de Caim e Abel? Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel, a escola bíblica agora. Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque os dois ofertaram ao Senhor. Só que de Abel, o Senhor se agradou da sua oferta, mas de Caim não. Então Caim se irritou, ficou invejando seu irmão e foi lá e matou ele. Agora, por que Deus se agradou da oferta de um e não de outro? Está na Bíblia. Quantas vezes você já leu isso e não se atentou? Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: e aconteceu que olha só, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos
trouxe Caim uma oferta do fruto da terra e entregou ao Senhor. No fim de uns tempos, trouxe ele a oferta, ou seja, ele pegou o resto. No fim da colheita, no fim daqueles tempos, ele pegou e entregou ao Senhor. Por isso Deus não se agradou. Em contrapartida, o seu irmão, olha o que continua dizendo a Bíblia. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Um honrou ao Senhor com o primeiro fruto, esse aqui é o melhor. Eu não vou guardar para mim, eu vou dar para o Senhor. Já o outro pegou colheita, comeu, se fartou, encheu a pança, quando já não aguentava mais, estava satisfeito e disse: agora isso aqui que sobrou, eu vou levar para o Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim ofertou ao Senhor do fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu gado e da gordura deste para o Senhor. Amém? E por último, a esmola. Vai dar bem certinho o tempo. Você sabia que uma das práticas, um dos tributos que todos nós, como filhos de Deus, precisamos praticar é a esmola? O que é a esmola? A esmola é o único tributo que a gente não entrega ao Senhor, a gente entrega ao próximo, para as pessoas. Quando alguém chega para você e diz assim: olha só, ô Michel, tô com uma conta atrasada lá, tu não quer me dar uma oferta de R$1.000 para me ajudar a pagar a conta lá? Aí o Michel tira do bolso e dá. Foi oferta que ele deu? Não foi oferta, foi esmola. Porque oferta é para multiplicação, oferta é uma semente. Quando é algo para suprir uma necessidade, é esmola, é ajuda. Por isso que você nunca vai me ver falando assim: gente, olha só, traga o seu dízimo, porque esse mês a gente precisa pagar o aluguel, a gente tem que ter dinheiro para pagar. Você nunca vai me ver fazendo isso, porque eu estaria pedindo esmola. Tudo que é para suprir a necessidade de algo é esmola. Quando é uma oferta, ela traz multiplicação, ela traz colheita e o Senhor provê. Deus, Ele sustenta tudo aquilo que Ele promove. Eu nunca vou ficar suplicando por dinheiro para pagar as contas de um ministério que foi Deus que gerou. Porque o que Ele gerou, Ele sustenta, Ele vai prover. Agora, tudo aquilo que é para suprir uma necessidade, isso é esmola. É o único tributo que nós não entregamos a Deus, nós damos para o próximo. Olha o que fala. A esmola no Antigo Testamento, e até os dias de hoje, ela vem de uma palavra hebraica, a palavra tzedaká. A palavra tzedaká significa prática de justiça. Eu já estive em Israel umas 2 ou 3 vezes, e vamos de novo agora em junho. E na próxima caravana você vai também, em nome de Jesus, porque daí você já vai estar livre de mamão, você vai ser próspero e vai levar a família inteira para Israel, aleluia. Uma meia dúzia recebeu só. Mas a gente foi para Israel e uma vez naquele mês antes da nossa caravana para Israel, eu estava ensinando muito sobre tzedaká, prática de justiça. O que é prática de justiça? O que é fazer justiça? É dar ao outro o que é dele por direito. Quando você entra com um processo contra alguém, no dia da audiência, o que acontece? Tem um juiz no meio, você de um lado e a outra parte do outro lado. O juiz determina o que é seu e o que é seu. Você tem razão aqui, você tem razão aqui. Então fazer justiça é dar a cada um o que é seu por direito. E a Bíblia fala que nós precisamos praticar justiça, ou seja, dar ao outro o que é dele por direito. E esse é o significado da palavra tzedaká. Aí eu fui para Israel e estava voltando do mercado, eu e minha mãe. E daqui a pouco chegou um velhinho, morador de rua, e ele falava assim: tzedaká, tzedaká. E eu não entendi direito o que ele falou. Eu disse: não. Coitado, velho. Aí eu: não. Mas eu não tinha entendido o que ele tinha falado. Quando eu me atentei à palavra que ele tinha dito, e Deus estava me colocando à prova, porque antes daquele período em Israel, no mês anterior eu preguei muito sobre prática de justiça. E você sempre vai ser provado naquilo que você prega. Não adianta você vir aqui dar lição de moral para as pessoas e você não viver. Você sempre vai ser provado. E Deus colocou aquele homem pedindo uma esmola, uma prática de justiça para mim. Quando eu me atentei o que era que ele estava pedindo, eu voltei correndo até onde ele estava. E toma aqui, Senhor. Deus te abençoe. Por quê? Porque a esmola, você sabia que quando você está no carro, você para na sinaleira, alguém bate na janela e diz assim, aí você diz assim: vai trabalhar, aquela coisa, dinheiro é meu, vou ficar dando para usar droga, sem vergonha. Você está cometendo um grande pecado.
de acordo com a Bíblia. Quem anda no meu carro sabe que ali no console tem um monte de moeda. Às vezes tem nota de 2, de 5, dependendo do mês até de 10. E sempre tem alguma coisa. Bateu no vidro, eu abro e dou. Deus te abençoe. Mas vai usar droga, vai encher a cara. Não é problema meu. A minha parte eu estou fazendo, depois ele responde com o Senhor. Por quê? Porque a esmola, você está praticando justiça. Você está dando ao outro o que é dele por direito. Você sabia que ele tem direito de receber aquilo ali? Mas como assim direito? Sim, porque Jesus morreu pelo mundo inteiro. Não foi só por você. Ele também morreu por aquele cara também tem direito de saciar sua fome. Aquele cara também tem direito de receber perdão. Aquele cara também tem direito de ter uma nova oportunidade. Aquele homem, o estuprador, o matador, o drogado, ele também tem direito de receber uma oferta que vai mudar a sua vida. Ele também tem direito de uma nova oportunidade. Isso é prática de justiça. Ah, mas não merece, o dinheiro é meu. E você merece. Você só tem dinheiro pela graça do Senhor, que te deu um emprego, te deu saúde para trabalhar. Por isso, bateu na janela, eu dou. Ah, mas isso não faz sentido. Faz, e eu te mostro na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios capítulo 19, versículo 17, diz assim: quem dá ao pobre, empresta a Deus, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Agora, Provérbios 21, 13: quem tampa os ouvidos para o clamor do pobre, clamará e também não será ouvido. Deus está dizendo, se você tampar os seus ouvidos para aquele que pede alguma coisa, quando você me pedir algo, eu também vou fingir que não estou ouvindo. É Deus falando, é Bíblia. Agora me foge a memória, o endereço certinho do versículo, mas agora eu me lembro se está em Provérbios também, ou lá em Tiago, mas diz assim: dá a quem te... Quem lê a Bíblia aí? Dá a quem te pede. Ele não está dizendo assim, dá a quem merece, dá para quem trabalha. Ele disse, dá a quem te pede. Bateu na janela e pediu, amigo. Claro, quando tem, é óbvio, né? Porque no Brasil, cada sinaleira, né? Aí você tem que ser milionário para sair distribuindo. Agora, quando acabou, acabou. Disse, amigo, na sinaleira de trás aí o teu amigo, o teu colega levou a última moeda. Mas quando tem, a gente vai dando. Porque é Bíblia, dá a quem te pede. E se tu tampares o teu ouvido para o clamor do pobre, quando tu clamares, tu também não será ouvido. Isso é a prática da esmola, justiça. Mas o cara não merece, eu também não merecia, e ele me amou. Eu era todo torto, todo errado, mas ele me amou, e só pela sua misericórdia eu estou aqui. E graças a Deus eu tenho para dar para o próximo, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que... Eu nunca entendia esse conceito, esse versículo bíblico. Como assim que vai ser melhor dar do que receber? Eu amo receber presentes. Só que um dia Deus me trouxe o entendimento. Aí a gente pode usar o mesmo exemplo do carro. Estou eu dirigindo, paro numa sinaleira, e vem uma pessoa toda suja, morrendo de fome, com meia dúzia de crianças minguadas, passando miséria. O que você escolhe? Estar na posição de quem está dentro do carro e pode dar? Ou estar na posição de quem está fora do carro para receber? Essa é a escolha que você tem que fazer. Por isso a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Se eu dou, é porque eu tenho condições. Se eu recebo, é porque eu preciso. Amém?